Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus e suas bênçãos estejam na sua vida, hoje e sempre. Quero orar por você, para Deus abençoar a sua vida. Quero interceder por você, te ajudar em oração no nome do Senhor Jesus. Que você seja feliz, que você seja próspero e muito abençoado, que o seu dia seja produtivo. Que Deus esteja sempre abençoando a sua vida. Meus amados, hoje eu quero trazer um texto sagrado para você. E esse texto sagrado fala do aparecimento, da chegada, do advento e do poder do Messias. Esse texto sagrado aqui está no livro de Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 7, esse texto para abençoar as nossas vidas. Que diz assim, olha: Mas a terra que foi angustiada não será enternebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulum e a terra de Naphtali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Glórias a Deus. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus amados irmãos, antes de começar, eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva. Clique no botão inscrever-se. Depois de inscrito, ative o sininho e clique na opção Todas. Meus amados, nesse texto sagrado que nós lemos, nós temos uma promessa de um rei, de um reinado, que vai ser um reinado de paz e de justiça, de uma eternidade a outra eternidade. Neste texto sagrado escrito pelo profeta Isaías, que no reino do sul de Judá, ele estava profetizando nesta época. E nesta época foi levado cativo para a Síria, em uma época de guerra que ameaçava Judá. Isaías anunciou a mensagem do Senhor Deus de Israel, tanto de julgamento como a mensagem de esperança. Nesse texto sagrado aqui, o Deus de Israel, ele está
falando através do profeta Isaías, um texto de julgamento, uma mensagem de julgamento, mas também uma mensagem de esperança. Em Isaías 9:6, a mensagem de esperança é de um rei vindouro, um rei prometido. E em Isaías 9:6 e 7, Isaías explica o texto dizendo para nós: porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías, o profeta messiânico, aqui ele está explicando que havia necessidade que fosse nos dado um menino, que um filho fosse nos enviado, fosse nos dado. E ele explica aqui, e nós entendemos, porque um menino nasceu para nós. Esse menino não nasceu para um estado ou um país. Esse menino, ele nasceu para o planeta, para toda a humanidade. Um filho nos foi dado. Percebam aqui, um filho se nos deu. Um filho se nos deu. Um filho nos foi dado. Esse filho aqui, ele não foi dado para uma família, para o pai, uma mãe e os irmãos. Esse filho aqui, ele foi dado para toda a humanidade. E sobre os ombros desse menino, desse filho que o profeta está mostrando que esse filho foi dado para toda a humanidade, o governo estava sobre os seus ombros. E o profeta diz que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele ainda diz que da grandeza do seu governo e da paz não haverá fim. Ele reinará no trono de Davi e sobre o seu reino estabelecerá e sustentará com justiça e retidão. E o texto sagrado diz que essa justiça e essa retidão será para sempre. É desde agora e para sempre. Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, produzindo ou profetizando a vinda do Messias, ungido de Deus, que salvaria o seu povo. Esse texto sagrado aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um príncipe abençoado, um rei poderoso, um reinado de paz. Só o Senhor Jesus reúne condições para estabelecer um reinado de justiça e paz. Só o Senhor Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, reúne todas as condições para exercer um reino de justiça e um reino de paz de uma eternidade a outra eternidade. O texto fala que esse rei vai reinar com justiça e paz, e o seu reino não terá fim. E esta pessoa, este rei, não é outro,
Só o Senhor Jesus, o Filho de Deus, reúne essas qualidades para reinar com justiça, um reinado justo, um reino justo e um reino de paz. Só o Senhor Jesus tem essa condição. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês.